E eu... Como é que nós estamos? Suave, tio, suave. Bom, desta vez eu trago-vos aqui uma... o meu tapete ainda ficou molhado, mas... Ok... Suave, tio, suave! Bom, o que é que eu então vos trago aqui? Oi, esta coisa aqui, que para quem não sabe são, digamos que, provérbios, né? Precisei de ler porque eu não sabia. Que era, depressa e bem não há quem. Ou digamos que depressa e bem há pouco quem, ou depressa e bem não há quem. Há quem diga isso, mas eu tenho aqui o CD. Mas eu, digamos que fiz o... como é que eu ia te explicar? Fiz um recap. Tentei ripar o CD, né? Obviamente, portanto, vamos lá tentar ouvir. 1, 2, 3 e... O Alfredo era um coelho muito brincalhão, que passava os dias no bosque. Mas aquilo que ele mais gostava de fazer era colecionar tudo o que encontrava. Adorava vasculhar por baixo da folhagem seca, levantava pedras, troncos e paus, sempre à procura de qualquer coisa que um dia lhe pudesse fazer falta. Naquela manhã, o Alfredo preparava-se para sair de casa ainda mais cedo do que Espera aí, eu vou fazer a voz dele, ok? era habitual. Precisava muito de encontrar uma solução para aquele buraco da toca por onde entrava tanto frio e chuva. A mãe, surpreendida, perguntou-lhe: Mas o que é que tu vais fazer a estas horas para o bosque? O Alfredo lá lhe explicou e a mãe, que estava sempre a queixar-se da quantidade de coisas que ele acumulava, não resistiu. Tu não me digas que no meio das coisas que tens amontoado não há nada que sirva para tapar esse buraco. Não encontro nada. Estou a pensar numa rolha. Isso sim era o ideal. Vou tentar descobrir uma mãe. Até logo. E a cada dia que passava, a toca ia ficando mais cheia de coisas. A mãe passava a vida a refilar por causa daquela desarrumação, mas não tinha forma de o demover. O Alfredo conseguia sempre arranjar uma boa desculpa. As folhas de plata ainda podem servir para fazer umas cortinas novas para o meu quarto. Estas caricas dão um jeito para pôrmos aperitivos. E esta meia Parece mesmo muito quentinha. Não vou deitar nada fora. Ainda posso vir a precisar disto. E assim a toca ia ficando cada vez mais desarrumada. De tal forma estava atulhada que às vezes até o Alfredo tinha dificuldade em encontrar a mochila da escola. A mãe já não sabia o que dizer e certo dia fez-lhe um último aviso. Ou te decides a pôr fim a esta trapalhice, ou eu não volto a ajudar-te quando precisares de encontrar alguma das tuas coisas. No entanto, o Alfredo pouco ou nada ligava às ameaças da mãe e, mais uma vez, não lhe deu ouvidos. Mal ele sabia que na manhã seguinte se havia de lembrar dos avisos da mãe. Já estava atrasado para a escola e não havia forma de encontrar o estojo e o livro de matemática. Enfiou uma pata no meio da tralha que costumava guardar à procura do que precisava. Puxou uma coisa aqui e outra ali, mas em vez do estojo, tirou uma lata velha e ferrugenta e nem sinal do livro. Só encontrou cartões e jornais velhos. Não havia outra solução a não ser pedir ajuda. A mãe começou por recusar, mas o Alfredo estava tão desesperado que voltou a insistir. Vá lá, mãe, ajuda-me, por favor. Se chegar atrasado à escola, a professora não vai desculpar e ainda acabo por sorbar. Este argumento acabou por convencer a mãe, mas em troca, o Alfredo tinha de fazer uma promessa. Muito bem, mas logo, quando chegares a casa, fica combinado que a primeira coisa que vais fazer é arrumar a toca.
O Alfredo percebeu que não tinha alternativa, concordou e a mãe acabou por ajudá-lo. Mesmo. No fim da tarde, ao chegar da escola, a mãe lembrou-lhe da promessa que tinha feito, pôr a toca em ordem. Ele olhou para aquela cangalhada e não sabia como nem por onde começar. Havia caixas por todo o lado, sapatos velhos em cima da cama, um monte de paus numa cadeira e muito mais tralha espalhada pelo chão. Não havia onde pôr um pé. Como é que eu vou ver livros de tudo? Depois lembrou-se de um recanto que havia ao fundo da toca. Era meio escondido e nunca ninguém precisava dele. Parecia o sítio ideal para guardar tudo num instante. Que grande ideia! Depois tem o resto do dia para brincar. Na verdade, o Alfredo começou a arrastar até ao recanto que estava espalhado pela toca. Enfiou tudo lá para dentro. Deu uma vista de olhos para confirmar se não faltava nada e foi ter com a mãe. Mãe, já arrumei tudo. Agora vou brincar. A mãe ficou surpreendida com a rapidez do Alfredo e disse-lhe: Tens a certeza de que não te esqueceste de nada? Arrumaste mesmo tudo? O Alfredo começou a ficar impaciente e depressa respondeu: Claro que sim, mãe. Anda, vem comigo. Assim vais poder ver que não estou a mentir. Era mesmo verdade. Já não havia a habitual barafunda pela toca. A mãe ficou muito contente e aproveitou para perguntar ao Alfredo: Sempre encontraste a rolha que ia servir para tapar o buraco por onde entra o frio e a chuva? Claro, mãe. Mas Por porquê? quê? Porque vou precisar dela. O inverno está mesmo aí e precisamos de impedir que o frio entre na nossa toca. O Alfredo nem queria acreditar no que a mãe lhe estava a pedir. Tinha acabado de arrumar tudo e agora tinha de ir procurar a rolha. Tentou arranjar uma desculpa. Oh, mãe, mas os meus amigos estão lá fora à minha espera para jogarmos às escondidas. Prometo que faço isso mais logo. No entanto, a mãe não se convenceu e o Alfredo teve mesmo de ir buscar a rolha. Ia dar-lhe um grande trabalho, pois lembrava-se de que a tinha visto escorregar por entre todas as coisas e que devia estar mesmo lá no fundo. Começou por arredar um vaso, a seguir um copo partido e depois de abrir uma brecha, começou a puxar, mas nada aconteceu. Tornou a puxar, desta vez com um pouco mais de força, até que uma pilha de coisas estremeceu, acabando por se desmoronar em cima do Alfredo. A mãe percebeu imediatamente o que se tinha passado. Em vez de colocar tudo no sítio certo, o Alfredo tinha simplesmente amontoado toda a sua tralha e ela não resistiu a dizer-lhe: Pois é, Alfredo, depressa e bem, não há quem. Vejo utilidade em tudo, ando sempre a me olhar. Tenho mil e uma coisas para me armazenar. A Minha toca está cheia, a confusão é total. Rolhas e pauzinhos e até papel de jornal. Não há espaço para mais e eu queria esta lata. É que com ela fazia uma medalha de prata. O pior é a minha mãe, que está sempre a ralhar.
e não para de dizer: Alfredo, vai arrumar. Ai, o velho desta história não deu ouvidos à mãe e de nariz empinado tratou é qual. Emocionei-me, não sou eu a cantar o refrão. Mas Peço desculpa. aprendeu a lição, o que é bom e até convém, pois quem faz tudo depressa normalmente não faz bem. Eu não dou muita importância e não ligo ao que ela diz. E sempre que ela reclama, respondo: oh mãe, já fiz. Certo dia obedeci, mas muito contrariado. E claro, fiz tudo à pressa, o que deu mau resultado. O olho desta história não deu ouvidos à mãe e de nariz empinado tratou é com algum desdém, mas aprendeu a lição, o que é bom e até convém, pois quem faz tudo depressa normalmente não faz bem. Obrigado.